Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, sou professor de Processo Civil 3 da Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Hoje estamos aqui no dia 20 de agosto de 2020, às 19 horas e 6 minutos, iniciando a gravação deste meu encontro com meus queridos amigos e alunos do sexto período noturno do curso de Direito da ProMinas. Estamos aqui hoje nos encontrando nesta modalidade remota por conta da pandemia do coronavírus que tem nos impedido de encontrarmos pessoalmente, mas que em hipótese alguma vai nos impedir de dar prosseguimento na caminhada do conteúdo, de dar prosseguimento no estudo do processo civil, em especial tratando de execução. Comunico a todos, reforçando algo que já havia dito, que este encontro está sendo inteiramente gravado. Posteriormente, eu vou disponibilizar para vocês, quando tiver acesso aos mecanismos institucionais de comunicação. E outra observação, ainda não tive acesso ao pincel atômico, mas mandei lá nos 2 grupos do WhatsApp a qual eu participo com vocês, um material complementar, material de apoio para a nossa aula de hoje. Combinado? Igual a gente sempre faz todas as semanas, como vocês já estão acostumados. Aí, como eu ainda não tive acesso lá ao pincel atômico, eu mandei no grupo do WhatsApp. Combinado? Assim que eu tiver o acesso normalizado lá no pincel atômico, eu vou disponibilizar todas as questões, documentos, materiais de apoio, lá direto no pincel atômico, como fizemos no semestre passado. Tá bom? Maravilha, então. Primeiramente, eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui. Estou feliz, sala cheia, 19 alunos já ao vivo desde o começo. Muito obrigado pela participação de cada um aqui. A participação suas nos nossos encontros é fundamental, porque além do carinho que eu tenho com cada um de vocês, a participação de encontrá-los mesmo nessa modalidade remota, que isso me deixa mais feliz verdadeiramente, mas também porque a participação, as dúvidas, os questionamentos, as colocações que vocês fazem ao longo da aula fazem com que essa formação do conhecimento que aqui estamos montando, criando, flua com uma qualidade ainda maior. Então, eu agradeço a cada um por estar aqui. Vamos, então, dar prosseguimento na nossa jornada. Pessoal, na nossa última aula, na sexta-feira passada, nós tratamos sobre os princípios do processo de execução. E aí, vamos relembrar eles aqui, só para que não passe essa informação sem que a gente consiga ter uma lembrança, uma absorção ainda maior do que foi verdadeiramente tratado no nosso último encontro. Vamos lá. O que seriam os princípios dentro da execução? Meus amigos, uma questão simples. Princípio é o que eu falo com todos os alunos, eu reforcei bastante com vocês no nosso último encontro. O princípio, ele é fundamental em todas as áreas do direito. É tanto que eu costumo falar com todos os alunos o quê? Que quando nos deparamos com o início de uma jornada de estudo em uma determinada matéria, é de suma importância analisarmos, tratarmos das questões que envolvem os princípios. Por quê? Porque ajuda bastante no que diz respeito à absorção do conteúdo da disciplina como um todo. Porque quando ficamos com algumas dúvidas, será que isso está certo ou não está? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Muitas vezes, conhecendo bem os princípios daquela área do direito, isso pode te ajudar imensamente na caminhada, tá bom? E aí, em especial no último encontro, nós abordamos alguns princípios que têm sua relevância, sua importância na nossa disciplina, que é Processo Civil 3, execução como um todo. E aí, só para que a gente não se esqueça, acabei de colocar no chat os princípios que nós vimos no último encontro. Quem não teve a oportunidade de estar ao vivo,
Quem não estava lembrando, por exemplo, de todos, acabei de colocar aí na telinha para vocês. Vocês vão dando uma olhada. Quem gosta de anotar, que eu sei que alguns têm essa facilidade maior de estudar anotando, fazendo observações. Então, já está aí no chat todos os princípios que nós abordamos na última aula. Mas vamos relembrar, tá bom? Primeiro, o primeiro que está aí, nulla executio sine titulo. Não há execução sem título. Nós vimos isso. Para ter execução, em regra, eu tenho que ter um título. Seja ele um título judicial ou um título extrajudicial. No último encontro, eu ainda não parei para analisar o que é título extrajudicial, o que é título judicial, não fizemos isso. Mas o importante que devemos lembrar desse princípio é que, para se ter execução ou cumprimento de sentença no Brasil, em regra, eu tenho que ter um título. Combinado? E por que isso? Nós reforçamos na última aula. Isso é uma verdadeira segurança para o próprio devedor, para o executado. Por quê? Porque o processo de execução, nós já abordamos isso em outras oportunidades, ele vem de uma forma muito forte no patrimônio do devedor, no patrimônio do executado. E a doutrina nos ressalta que, para se ter a possibilidade de utilizar desses mecanismos coercitivos estatais, você tem que preencher uma obrigação que é ter um título para conseguir usar a execução como um todo. Tá bom? Maravilha. Desfecho único, o segundo princípio que está aí. É tanto que eu coloquei, igual eu coloquei na última aula, somente o desfecho único que não, mas todos os outros, com exemplos onde você consegue ler e verificar esse princípio lá no CPC, viu, pessoal? Tá aí no chat, quem gosta, anota, ou então tira uma foto para depois guardar e não esquecer. Mas o que seria o princípio do desfecho único? Basicamente aqui, todo processo de execução, cumprimento de sentença, só tem um desfecho como meta. E qual é o desfecho? Satisfazer um direito do exequente. Vocês se lembram disso? Qual o grande objetivo da execução? Qual o grande objetivo do cumprimento de sentença? Fazer com que o direito do exequente, que não foi voluntariamente cumprido, venha a ser, mesmo que de forma forçada. Tranquilo? E isso é importante. Esse é realmente o desfecho que se objetiva aqui no processo de execução ou no cumprimento de sentença, a depender da forma que você utiliza a execução, o poder coercitivo do Estado na fase de execução ou no processo de execução como um todo, tá bom? Terceiro princípio que nós abordamos na última aula, disponibilidade da execução. O que esse princípio nos relembra? Que eu, como exequente, eu posso abrir mão, eu posso dispor de algum determinado procedimento dentro da execução, ou mesmo da execução como um todo. Então, o princípio, esse terceiro princípio, o princípio da disponibilidade da execução, ele nos relembra que eu, como exequente, aquele que tem um direito que não foi cumprido voluntariamente pelo executado, eu posso abrir mão, eu posso dispor, seja da execução como um todo, ou de um ponto dentro da execução, por exemplo, penhorei o imóvel do Leandro. Aí eu viro e falo, não, eu não quero que leve a alienação, eu posso dispor. Existe essa disponibilidade aqui, no que diz respeito à execução como um todo. O quarto princípio que abordamos, e esse pode colocar um asterisco, né, pessoal? Porque é um princípio de extrema relevância, não que os outros não sejam, né, pessoal? Claro, mas esse tem ainda maior relevância, que a gente tem que ter essa atenção, que é o princípio da menor onerosidade. E o que quer dizer esse princípio? Eu vou buscar o processo de execução, mas não tentando utilizá-lo como uma forma de vingança privada. Nós já ressaltamos isso nas últimas aulas, né, pessoal? Execução, cumprimento de sentença, não é vingança contra o devedor. Vocês lembram disso? Não é vingança contra o executado.
Aqui existem parâmetros que têm que ser seguidos, dentre eles o princípio da menor onerosidade, ou seja, sempre que possível, sempre que eu tiver mais de um mecanismo, mais de uma forma de satisfazer o direito do exequente, gerando um menor desgaste para o executado, é assim que eu vou realizar o ato. Então, a menor onerosidade quer dizer o quê? Pode adentrar o patrimônio do devedor? Pode, mas eu vou sempre tentar diminuir ao máximo o desgaste para ele, se tiver possibilidade, é claro. Tá bom? É igual o exemplo que falamos na aula. Tem um carro que a família toda usa e tem uma moto. Os dois veículos no mesmo valor. E aí eu, como exequente, eu quero me vingar do executado, eu quero que pegue o carro, para a família dele ficar a pé. O executado vai poder virar e falar o quê? Não, eu prefiro que pegue a moto, é o mesmo valor, vai ter um desgaste menor para a minha pessoa. E em relação à execução, isso seria em regra aceito. Por quê? Porque geraria um menor desgaste para o executado e, da mesma forma, conseguiria satisfazer aquela obrigação, aquele direito que o exequente possui. Tranquilo? Além deste princípio da menor onerosidade, outro também de muita importância, o princípio da patrimonialidade. Gente, nós vimos na última aula, falei com vocês e no primeiro encontro também, das formas que se fazia execução no corpo, vocês lembram disso? Até perguntei para vocês, existe ainda alguma forma de execução que envolva o corpo? E aí falei a prisão civil, pela questão de atraso de pensão alimentícia, mas tirando isso, em regra geral, o processo de execução como um todo, ele caminha se pautando no princípio da patrimonialidade. Ou seja, eu vou buscar o patrimônio do devedor. Hoje é assim que eu vou utilizar a execução como um todo. Além do princípio da patrimonialidade, falamos do princípio da atipicidade dos meios executivos. E esse princípio da atipicidade dos meios executivos, ele vem tratar aqui para a gente, deixando claro que existem as questões que podem ser feitas, que estão expressas no próprio texto legal, por exemplo, busca e apreensão, penhora, alienação do patrimônio, que é busca da expropriação mesmo do patrimônio, mas, por conta em especial do que está lá no artigo 436, parágrafo 1º do CPC, o juiz poderá utilizar qualquer meio que é lícito para satisfazer o direito do exequente. Então, mesmo se a situação não tiver expressamente prevista no texto legal, se não for algo ilegal, se não for algo imoral, e tiver como objetivo de satisfazer o direito do exequente, o juiz, teoricamente, tem a possibilidade de realizar um ato. Tá bom? Passando por ele, e aí seguindo para os dois últimos princípios que abordamos no último encontro, contraditório. Existe aqui a possibilidade do executado se defender. Na execução, em regra, ele pode se defender com os embargos à execução, na impugnação, no cumprimento de sentença, ele vai se defender com a impugnação ao cumprimento de sentença. Isso, no que diz respeito ao contraditório, a diferença é só que nós não temos a mesma liberdade que aparece no contraditório lá no processo de conhecimento. Aquilo que nós vimos no último período, no 5º período, você se lembra das respostas do réu, o réu pode alegar várias coisas. Aqui é um pouco mais limitado esta questão que envolve o que pode ser alegado. Mas isso nós vamos ver com detalhe maior quando estivermos tratando da defesa do executado mais à frente, tá bom? Por fim, dos princípios que abordamos no último encontro, existe uma dupla dinâmica aí, o princípio da lealdade e da boa-fé. Esse princípio, ele se aplica a todas as áreas processuais, a todo o direito como um todo. Mas aqui na execução, em especial, eu coloquei o exemplo do artigo 774,
que nós ainda não aprofundamos detalhadamente, porque teremos uma aula só para isso, mas o desprezo pelo princípio da lealdade, da boa-fé, pode acarretar ato atentatório à dignidade da justiça. E isso pode te acarretar uma multa de um valor considerável, tranquilo, pessoal? Um valor que pode chegar até 20% do valor da causa. Meu Deus do céu. É realmente um valor considerável, principalmente se estivermos diante de uma execução de um valor mais elevado, tá bom? E em relação ao nosso último encontro, foram estes os princípios que nós abordamos. Vocês estão lembrando? Sim ou não? Me fala aí, dá um joinha no chat. Gostou? Conseguiu dar uma recapitulada? Maravilha. Fernanda falou, estou vendo a Maria dando um joinha aqui na tela. Fico feliz. Perfeito, então. Aqui é mais uma recapitulação de tudo que vimos no último encontro. Vamos começar a seguir na caminhada. Vocês sabem que eu gosto de dar uma lida no Código de Processo Civil. E hoje nós vamos iniciar nossa jornada lá a partir do artigo 771 do CPC. Hoje nós vamos voltar a ter esse contato maior com o CPC. Já coloquei aí na tela para vocês o artigo 771. Está inserido lá na questão que envolve o processo de execução em geral, e é a parte que trata das disposições gerais. O artigo 771, ele vem falar que esse livro, essa parte que aqui nós vamos começar a abordar bastante, vem trazer a questão que envolve o procedimento fundado em título extrajudicial. Quando o título ele é judicial, nós vamos ver que está lá no 523 e seguintes. Mas aqui, em especial, o 771 e seguintes trata muito de questões voltadas para execução em geral, tá bom? E em relação aqui à questão que envolve o processo de execução, nós vamos analisar tudo que se segue em relação ao que está estabelecido na lei a partir do artigo 771, tá bom? E é importante deixar claro que dentro da execução, o juiz tem participação importante, por óbvio, em todos os processos no Brasil, isso é lógico, o juiz está lá para representar o Poder Judiciário, analisar o caso concreto e responder às eventuais situações que são levadas ao Poder Judiciário. E no processo de execução, o juiz ele tem uma atuação ainda mais especial. É tanto que lá no artigo 772 do CPC, fala para a gente de uma situação importante, questões que o juiz pode a qualquer momento realizar. Primeiro, o juiz aqui no processo de execução, ele vai poder ordenar o comparecimento de qualquer das partes. É a primeira situação que o juiz a qualquer momento pode fazer. Ele pode determinar que o exequente compareça no processo, ele pode determinar que o executado compareça no processo para realizar um determinado ato. Como também, o inciso segundo, nós falamos do último princípio aí, boa-fé, lealdade, né, pessoal? Ele pode, a qualquer momento, advertir o executado de que o procedimento ao qual ele está realizando pode vir a constituir um ato atentatório à dignidade da justiça. E isso até para dar a possibilidade do executado não realizar o ato e não ter aplicado a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Então, o juiz pode advertir o executado, cuidado, o que você está fazendo pode configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Ou então, compareça no processo, se não comparecer, cuidado, porque isso vai configurar ato atentatório à dignidade da justiça. E além dessas duas situações, também o juiz, aí é o terceiro inciso, que dá na telinha para vocês, pode determinar que sujeitos que são indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionados ao objeto da execução, tais como os documentos, dados que tenham no seu poder, assinando-lhe, dando àquele terceiro, àquele sujeito, um prazo razoável para fornecer essas informações, esses documentos, para o juiz dentro da execução. Tá bom? Maravilha, então. E aí, pessoal,
eu começo a já demonstrar para vocês que dentro da execução em si, o Estado tem muita força. Conseguem notar isso? Já começa lá no texto do Código de Processo Civil, já falando de formas que o juiz vai atuar. Isso já é realmente uma mensagem do que efetivamente nos espera ao longo da execução. O poder coercitivo do Estado se fortalecendo e sendo muito utilizado aqui. Por quê? Porque é claro que eu só vou para a execução, eu vou para o cumprimento de sentença quando o devedor, no caso aqui, executado, teve possibilidade de fazer, de cumprir com a sua obrigação de forma voluntária e não o fez. É tanto que a doutrina chama a execução de execução forçada, ou seja, é assim, eu viro, por exemplo, para a Fernanda e falo, Fernanda, paga a Maria Tereza em 3 dias. Aí a Fernanda vira e fala, não, vou ver, não sei, não existe isso não. Se não pagar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá na sua casa e vou pegar seu carro. Vou lá na sua casa, entende que aqui não tem muito esse bate-papo? É o Estado fazendo cumprir uma obrigação, um direito que o exequente possui. E em relação aqui ainda a essa primeira análise que começa a ser feita lá no CPC, passando do artigo 772, entrando no 773, que está aí na telinha para vocês, fala para a gente que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documento e de dados. Olha que interessante, eu quero que vocês grifem isso. O juiz pode fazer isso até mesmo de ofício. Isso é muito importante. Por quê? Pode ser a pedido, mas inclusive de ofício o juiz pode requerer, por exemplo, algum documento ou algum dado que envolva aquela situação. Tá bom? Maravilha. Em relação a documentos, Eduardo, mas e se o documento que o juiz me solicitar for considerado um documento que possua, por exemplo, um dado sigiloso? Vamos imaginar que o juiz pediu para que eu, Eduardo, fornecesse a minha declaração do imposto de renda. E aí? Todo mundo pode ver minha declaração de imposto de renda? Somente se eu autorizar. Por quê? Porque, em regra, é uma situação, um documento, uma informação, que ela tem esse sigilo. Mas e se o juiz determinar que eu forneça esse documento? E aí? O parágrafo único do artigo 773 nos responde. Quando o documento tiver alguma informação, algum dado sigiloso, o juiz vai adotar as medidas que são necessárias para assegurar a confidencialidade daquela informação, daquele dado. Tá bom? Eu dou um exemplo. No nosso processo judicial eletrônico, o que acontece é que existe a possibilidade de deixar o documento como sigiloso. Tá bom? Maravilha. O Wagner pergunta aqui, quando o executado não tiver patrimônio? Wagner, aí o exequente vai ter que correr atrás para tentar restringir o nome dele, para penhorar, para fazer protesto, para procurar patrimônio, porque nós vamos ver que pode ser que, se ele não tiver muito cuidado, ele venha a se deparar com uma execução chamada execução non-liquid, ou execução zero. Aquela execução que você tem o direito, mas não tem mesmo tendo os mecanismos, o executado não tem patrimônio. Isso acontece no Brasil? Infelizmente acontece mais do que vocês podem imaginar. Só que aí eu vou ensinar ao longo do semestre algumas dicas para vocês, como operadores do direito, garantirem o direito dos seus clientes e evitarem ao máximo chegar no final e se deparar com uma execução em que o executado não tem patrimônio. Tá bom? O João Dardier, poderá pegar um salário? João, em regra não. O salário em regra é impenhorável. Nós vamos, inclusive, quando estiver falando de penhora, eu vou falar aquelas questões que são consideradas pela própria lei impenhoráveis, só que aí lá eu vou falar
vou fazer uma análise que existem casos da jurisprudência quando o salário é de valor vultuoso, muito elevado, excepcionalmente permitir pegar uma parcela, tá bom? Mas isso não é unânime, isso é um ou outro caso que já os tribunais já manifestaram, e a regra geral é que salário não se penhora. O salário é impenhorável, tá bom? E na conta corrente? Na conta, meu filho pode pegar o que tiver, vai pegar na conta. Nós vamos ver que existe uma questão chamada penhora online, chamada também de Bacenjude, que vai pegar todo o valor que tiver na conta. Ah, e se pegar meu salário que estava na conta? Aí, João, por exemplo, aí o problema é de quem? Seu, como executado. Você que tem que ir lá e justificar que é salário. Entende isso ou não? O juiz pega o valor inteiro que está na conta. Aí vamos imaginar, João, que eu peguei seu valor e dentro do seu valor era salário. Aí é sua obrigação de ir para o juiz e falar o quê? Juiz, excelência, aqui, ó, meu salário caiu, daqui está comprovando que meu salário cai aqui. Se você prova que é seu salário, o que acontece? O juiz vai liberar para você. Mas se você não provar, ele vai pegar todo o patrimônio, o valor que tiver na conta. Tá bom? Tô vendo aqui o João falou, meu Deus, realmente Deus é mais. Se for conta salário, mais fácil ainda de provar que é a questão que envolve a impenhorabilidade, tá bom? O João falou que entendeu, é isso mesmo, pessoal, já estou gostando, as dúvidas vão surgindo, e isso demonstra um estudo que vocês estão fazendo, parabéns. Em relação à nossa análise aqui dessa situação, o artigo 774, eu até coloquei para vocês, se não estou equivocado, no material complementar, mas é só para vocês já lerem, combinado? É só para ler, nós já falamos sobre ele, e é só para vocês já lerem mais uma vez. Mas, como ele é muito importante e também envolve fraude contra credores e outras questões, eu deixo uma aula só para tratar sobre eles. Mas anotem assim, lá no artigo 774 estão o que se considera ato atentatório à dignidade da justiça. Já grifa aí no parágrafo único que pode ter uma aplicação de uma punição de até 20% do valor da causa. Está aí no parágrafo único do artigo 774, combinado? Então, grifa já isso, nós já falamos na última aula o que seriam fraude de execução, opor maliciosamente a execução com emprego de artes ou meios artificiosos, dificuldade ou embaraçamento à realização da penhora, resistência justificada às ordens judiciais e quando intimado, o executado não aparecer no processo para mostrar quais são os bens que devem recair à penhora dentro do seu patrimônio. Essas situações configuram um ato atentatório à dignidade da justiça e possibilita a aplicação de uma multa que pode chegar, aí vai depender do caso, até 20% do valor da causa, tá bom? Mas coloca um asterisco no artigo 774, que ele é tão importante que nós já passamos por ele 2 vezes, uma na última aula, quando falamos do princípio da boa-fé e da lealdade, e hoje, quando estamos analisando essas disposições gerais. Porém, nós vamos ter um encontro só para tratar sobre ele, fraude de execução, fraude contra credores, e vou dar 2 dicas importantíssimas para evitar que isso aconteça no processo e seu cliente, se for exequente, sofrer qualquer tipo de prejuízo ao longo do processo. Combinado? Maravilha, então. O Roberto perguntou aqui, e quando a pessoa transfere os bens para o nome de outra pessoa? Roberta, se eu consigo comprovar que isso aconteceu antes da execução, eu tenho uma ação chamada ação pauliana para buscar fraude contra credores. Tá bom? Se essa busca de transferência de patrimônio, transferiu o patrimônio e ficou insolvente, o que é isso? Ficou com mais dívida do que patrimônio. Muita gente faz isso, né, gente? Vai transferindo para o tio, para o primo, para o filho, para a esposa, e aí? Nesta situação, você, se já tiver uma execução em trâmite, configura fraude à execução. É tanto que se você pega o artigo 774, que fala no seu inciso primeiro, o primeiro ato atentatório à dignidade da justiça é o quê? Fraude à execução.
Mas a fraude de execução em si é comentada um pouquinho mais à frente lá no nosso Código de Processo Civil, tá bom? Então, eu tenho mecanismos para invalidar aquela transferência de bens, Roberto, e fazer aquele bem voltar para o patrimônio do executado, e assim eu conseguir pegar aquele patrimônio. Tranquilo? Conseguiu entender? Maravilha, então. Perfeito. E aí, pessoal, ainda nessa parte que envolve as disposições gerais, esse começo de bate-papo que o CPC faz sobre a execução como um todo, vocês lembram que existe um princípio da disponibilidade da execução, que nós lembramos aqui? Olha o que o artigo 775 fala para a gente, pessoal. O exequente tem o direito de desistir de toda execução ou de apenas alguma medida executiva. Então, aí, puxa uma setinha e escreva princípio da disponibilidade da execução. Só para a gente entender na prática o que seria, reforçando isso. O que é, pessoal? Eu, como exequente, o direito é meu, eu posso dispor, eu posso abrir mão de toda a execução. Vamos imaginar, por exemplo, que o Rodrigo, ele iniciou uma execução contra a minha pessoa, mas depois ele falou, não vou querer continuar, eu quero abrir mão de toda a execução. Ele pode fazer isso? Claro. Existe essa possibilidade, está elencada no artigo 775. Ou então, vamos imaginar que o Juliano, ele penhorou um determinado veículo meu, e aí ele vira e fala, não, deixa esse veículo de lado, não vamos vender ele, não. Eu quero tentar pegar outro patrimônio. Ele pode dispor de uma medida executiva também, entende? Existe essa possibilidade do exequente dispor da execução como um todo ou somente de alguma medida executiva dentro da caminhada, desse processo de execução, tá bom? Quando estamos diante de uma situação de desistência, eu sei que vocês já devem estar pensando na cabeça, né, pessoal? Ai, meu Deus, e aí? Vai ter que ter concordância ou não vai ter que ter concordância do executado? Que lá no processo de conhecimento, processo ordinário, que nós abordamos no 5º período, Eduardo, nós tratamos da possibilidade do autor até desistir da ação, mas aí tinha aquela questão, precisa da autorização do devedor, não precisa, quando não precisa, e aqui no parágrafo único do artigo 775, fala para a gente da desistência da execução, o que vai se analisar. Primeiro, serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios. Impugnação e embargo são as defesas do executado. Se estiver tratando só de questões processuais e o exequente quiser desistir da ação, pode, maravilha. Mas vai ter que pagar as custas, vai ter que pagar os honorários do advogado do executado. E nas outras situações, a extinção vai depender da concordância do executado, seja ele impugnante ou embargante, a depender se é cumprimento de sentença ou se é um embargo à execução, tá bom? No que diz respeito a essa situação, está aqui expressa para a gente. João fala assim, seria perdoar a dívida? Você está falando da questão, João, do artigo 775. Não é nem perdoar a dívida, é abrir mão do processo de execução. A dívida, ela ainda vai existir, entende? A dívida, teoricamente, você desistindo da execução, não quer dizer automaticamente que a dívida acabou. Você só parou com aquele processo de execução. Nada impede, por exemplo, que você receba depois esse valor, o devedor vai te pagar, entende? Mas também nada te impede de desistir da dívida como um todo, perdoar a dívida como um todo, tá bom? O Wagner fala aqui, João falou que entendeu. Pode penhorar um bem para garantir a execução antes de entrar com o processo? Wagner, existe a possibilidade, quando você inicia a execução, já pedir para resguardar algum patrimônio. Vou dar um exemplo. Eu iniciei uma ação que envolvia uma dissolução societária, e como era uma ação de conhecimento, ó, pra você ver, de conhecimento, sabe o que eu pedi? A indisponibilidade de patrimônio. E o juiz aceitou, porque existiam algumas suspeitas, algumas questões um pouco mais graves, e deixou indisponível 40 imóveis numa tutela de urgência.
Isso é interessante? Claro. A execução pode ser feita também. Simples assim. Por quê? Para garantir, para buscar aquele princípio de um desfecho único, você se lembra? Satisfazer o direito do exequente. O exequente tem direito de ser satisfeito aqui pela execução ou pelo cumprimento de sentença. Então, mesmo no começo, teoricamente, se tiver fundamentação, se for plausível, existe a possibilidade de você fazer alguns atos de restrição do patrimônio do devedor, que aqui chama executado. Tá bom, Wagner? Me fala se era realmente isso que você estava com dúvida, que você tinha falado aqui, mas se não for, eu paro e a gente conversa. Wagner falou que sim. Perfeito, então. Pessoal, ainda nessas disposições gerais, existe um outro artigo que devemos ressaltar. O artigo 776 do CPC. Lá no 776 do CPC, fala que o exequente ele vai ressarcir o executado por qualquer dano que ele vier a sofrer quando, na sentença, depois de já transitado em julgado, declarar que aquela dívida, no todo ou em parte, ela é inexistente. O que quer dizer isso, Eduardo? Vamos imaginar, o Wagner fez a pergunta anterior, e vamos imaginar que quando o Wagner iniciou a execução, ele fez sem sentido nenhum. Vamos imaginar que não tinha dívida, ou então a dívida existe um dia, mas eu já paguei. Neste caso, se na sentença provar que no todo ou em parte aquela execução ela é inexistente, o exequente, no caso o Wagner, que é o exequente, vai ter que pagar os gastos que eu tive como executado. Tranquilo? Isso aí, mais ainda para reforçar que a atividade do advogado, uma das coisas que é importante, é ele explicar para o cliente e evitar as conhecidas aventuras judiciais. Porque, gente, eu brinco porque vocês vão ver em ética, lá no nosso código de ética coloca aventuras judiciais, vocês acreditam? Porque tem gente que gosta de se aventurar, né, gente? Tem gente que gosta do famoso se colar, colou. Vocês já ouviram isso? Sim ou não? E você acha que brasileiro gosta de se colar, colou, gente? Sim ou não? Lembrando da classificação. Muito, né? Maria, muito? Ninja samurai brasileiro. Nós estamos aqui. É um nível acima. Se deixar, é só no jeitinho, é só no se colar, colou. Mas entenda, olha o trabalho que dá. Gera gasto, que o Estado se movimenta. Gera gasto. Porque se eu, por exemplo, inicio uma ação contra você, Maria Tereza, e você tem que, teoricamente, contratar um advogado, ou então um defensor, ou um núcleo de prática jurídica, vai ter que ter o trabalho de se deslocar. Entende que não pode ser usado como uma brincadeira processo. Então, por isso que deixa aqui no artigo 776 essa obrigação de você pagar. Ô Eduardo. Pode falar, Gabi. Saiu uma reportagem que eu vi, um assaltante entrou para assaltar a padaria e acho que mostrou a arma para a funcionária do dono da padaria e ele conseguiu mobilizar ele e chamar a polícia, né? E ele foi preso. Aí agora o assaltante entrou na justiça contra o dono da padaria porque disse que foi maltratado. E que dó. Foi o advogado falando que ele tinha o direito. Eu falei, que advogado é, gente? Pedir, a pessoa pode pedir tudo, né? Mas vamos falar a verdade. Gente, e eu falo com vocês que já estão mais da metade da faculdade, eu falo já com futuros colegas, e o direito, nós que vamos operá-lo, não é tudo que você, teoricamente, pode pedir que você deve. Uma questão dessa é esdrúxula. Ele foi maltratado. Por quê? Porque tentou roubar a padaria. Ué, tinha que falar assim, perdão, eu vou tirar sua arma. Não existe isso não. Na hora existe legítima defesa, existe justificativa. Aí também são as questões também que as pessoas ultrapassam o limite, né, gente? Vamos falar a verdade. É o que eu falo. Existe o ninja samurai, existe o brasileiro. Olha esse brasileiro aí, gente.
Isso é coragem. Tinha que ser penalizado por pegar uma causa dessa. Teoricamente, configura até questão antiética, se você entender que é uma aventura judicial, que é algo esdrúxulo. Entende, minha amiga? Por isso que nós temos que ter uma conduta pautada na técnica. Por quê? Ah, mas o cliente quer. Advogado não faz o que o cliente quer, não, gente. Advogado faz o que a lei possibilita, buscando garantir o direito do seu cliente. Se for algo que várias e várias vezes chegam pessoas no meu escritório, ah, mas eu quero, eu pago. Eu falo, mas não tem como. O nome do meu escritório não entra. Simples assim. Porque isso é esdrúxulo. Ah, mas eu quero. Aí, infelizmente, aí procura outro profissional. Por quê? Porque o processo não é brincadeira, pessoal. Olha para você ver, vocês estão se formando, vocês vão formar na faculdade, a gente tive com vocês processo civil 2, estamos vendo processo civil 3, o tanto de detalhe, o tanto de complexidade que existe nessa arte de atuar com o processo, verdadeiramente, não é para fazer de qualquer jeito. Concordam comigo, pessoal? E se fizer também de qualquer jeito, tem que ter mecanismo de punição. Porque se não tiver, o que vocês acham? O povo faz? Gente, se não tiver no Brasil, se não proibir e tiver uma punição, é a mesma coisa de não proibir. Gente, era proibido, eu falei isso com vocês, acho que no semestre passado, proibido andar sem cinto de segurança. Ninguém usava cinto de segurança. Ah, mas é pela vida, ninguém está nem aí. O que o povo preocupa é, eu não vou pagar a multa. Ah, mas o cinto de segurança evita sua morte. Não está nem aí. O povo só começou a usar por quê? Porque tinha uma punição. No Brasil, infelizmente, é assim. E tem que ter esse tipo de punição aqui processual, sim, até para coibir eventuais abusos desse direito de ação e abusos que poderiam acontecer de pessoas utilizando o processo de uma forma que não é a correta. Tá bom? O João pergunta aqui, toda penhora tem que ser em nome do executado? João, nós vamos ver a questão da penhora, em regra, sim. Mas existem patrimônios que podem estar em nome de terceiro, mas isso é uma exceção. E aí é o que nós vamos falar quando estivermos tratando de responsabilidade, a diferença entre responsabilidade primária, que é quando eu pego patrimônio do próprio executado, e responsabilidade secundária, que aí nós vamos ver segundos, terceiros que podem vir aqui responder. Tá bom, João? Mas isso aí envolve a questão de responsabilidade patrimonial, e aí nós vamos fazer essa diferenciação. Em uma aula vamos falar sobre a primária, e na outra vamos falar sobre a responsabilidade secundária. Tá bom? Maravilha, então. Fechando a parte que envolve as disposições gerais, o artigo 777 do CPC fala para a gente que aqui na execução, as cobranças de multas, litigância de má-fé que pode ter sido condenado, a própria multa do ato atentatório à dignidade da justiça, podem ser feitas tudo junto dentro da execução. Vamos unir, vamos fazer tudo para que a gente faça a cobrança de uma única vez. Ah, mas vamos imaginar, então, o João Datier iniciou um processo e dentro do processo ele foi condenado por litigância de má-fé. Aí eu tenho que fazer a execução para cobrar o valor e, além disso, uma outra execução para litigância de má-fé? Claro que não. Está falando o que no 777? O 777 fala que eu posso juntar tudo. Se tiver multa, litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça, você vai poder fazer o quê? Juntar tudo dentro da mesma execução. Por óbvio que você só vai ter uma obrigação de quê? Deixar muito bem discriminado para o juiz o que é cada valor. Ah, esse valor é a dívida principal, esse valor é referente à litigância de má-fé, esse valor é referente ao ato atentatório à dignidade da justiça que foi condenado. Vai ter que deixar só na tabela muito bem detalhado. Tá bom? Maravilha, então. E aí, em relação a essa parte, no que diz respeito às disposições gerais, quero saber se estamos juntos, se estamos caminhando bem. Porque aí eu quero começar a seguir para passar a tratar das partes, tá bom? Mas me fala, até agora estamos juntos? Estou vendo aí, pessoal falando, ótimo, sim, sim, sim. Maria Tereza, eu vi aqui que deu joinha. Ó, pessoal, a câmera eu estou gostando de ligar, é bom a gente não se sente sozinho. Muito obrigado, viu, pessoal? A gente está ligando a câmera, é legal, porque normalmente o professor ele fica aqui, e eu vi até que tem uma campanha agora rolando, os professores começaram a fazer, liguem as câmeras,
Porque a gente vê um tanto de bolinha e aí a gente fica sentindo sozinho, assim, ai, que tristeza, cadê meus alunos, meus amigos? E aí, quando a gente está com a câmera ligada, é algo que nos motiva também bastante. Obrigado, viu, pessoal? Em relação aqui à nossa caminhada, fico feliz de estarmos juntos e vamos começar a tratar de um ponto importante na execução. Partes. Gente, quem é parte na execução em nome de Jesus? Deus Pai Todo-Poderoso. Estou vendo aí a Cleide ligou a câmera. Cleide, obrigado, minha amiga. Todo mundo aí, que saudade de vocês. É bom que a gente vê olho no olho. Eu gosto assim, olho no olho assim, né? Não tem olho não, né, Eduardo? É uma telinha só. Mas olho no olho moderno, um novo olho no olho. Porque agora tudo é um novo normal. Então esse é o verdadeiro novo olho no olho, tá bom? Brincadeiras à parte, pessoal. No que diz respeito à execução, existe aqui as partes como qualquer processo normal. Autor de um lado, réu do outro. Mas se vocês notaram, ao longo da aula, eu fico falando muito exequente, executado, por quê? Minha formação é muito processualista, é tanto que minha pós-graduação em processo civil, meu mestrado em processo constitucional, então me atenho muito à questão técnica. Nós, como operadores do direito, temos que ter muito cautela ao utilizar os institutos. Ah, mas é a mesma coisa de autor e réu. Sim, claro que é, mas quanto mais técnico, melhor. Concordam comigo, pessoal? Sim ou não? A gente sabe que é autor e réu, mas se existe uma nomenclatura específica que é exequente e executado, nós temos que tentar nos policiar para ser o mais técnico possível. Quando nós vamos ver no embargo, a execução é embargante, embargado, na impugnação, impugnante, impugnado. No processo, existem essas questões que, se você utiliza de forma correta, demonstram o quanto você tem um conhecimento mais aprofundado no processo como um todo. Então, nós vamos nos policiar essas nomenclaturas, exequente, executado. Isso vale tanto para execução, quanto para a fase de cumprimento de sentença, tá bom? E aí, em relação às partes, lá no artigo 778, começa a falar para a gente de quem? De quem a gente quer ser. A gente quer ser exequente. Ninguém quer ser executado, né? Em nome de Jesus. A gente quer cobrar o povo. Paga aí o que você está devendo, moço. Ah, Eduardo, eu estou gostando aqui demais. Eu estou querendo cobrar todos os amigos meus. Tem um que eu emprestei R$10 há 10 anos, eu vou cobrar ele. Calma, não vamos empolgar assim também tanto não, porque tem alguns os outros detalhes. Mas é importante a gente saber que existe o Estado para nos socorrer nessa situação de busca pelo cumprimento de uma obrigação. E lá no artigo 778, que está aí na tela para vocês, fala que pode promover execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. Gente, o que está falando aí? Por favor? Simples. Quem é que pode executar? Quem é que vai ser o exequente? Vou até colocar o nome dele aqui bonitinho para não esquecer. Exequente. Quem vai ser o exequente? O credor. Se você tem um título, vamos imaginar que a Cleide tem um título executivo extrajudicial. Vou dar um que vem na cabeça mais rápido. Cheque. Quem é que vai poder iniciar a execução? Cleide, simples assim, porque ela tem o título executivo, ela é a credora. Vamos imaginar, então, que o Frederico, ele tem um contrato assinado pelo devedor e 2 testemunhas. É também um título executivo extrajudicial. Quem é que vai poder ser o exequente? O Fred, e assim por diante, tá bom? Essa daí é a regra geral de quem pode ser o exequente. Meus amigos, só que existem outras pessoas que podem ser exequentes também. Por isso que eu acabei de colocar para vocês o parágrafo 1º, com seus 4 incisos, lá do artigo 778. E fala assim: podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, olha que interessante, pode iniciar ou, se já começou, seguir, em sucessão ao exequente originário. Então, anota aí, nesse parágrafo 1º vai falar assim,
quem vai substituir aquele primeiro exequente. E aí traz 4 pessoas que teriam esse poder. Primeiro, o Ministério Público, nos casos que for previsto em lei. Quando existir na lei a possibilidade do Ministério Público seguir na execução, maravilha, ele vai poder participar aqui como exequente. Segundo, que tem esse grupo que pode participar aqui, o espólio, os herdeiros, os sucessores, quando houver a transferência do título executivo. Vamos imaginar, eu iniciei o processo de execução, morri. Deus é mais, né, gente? Não vou ficar morrendo, Deus é mais. Mas vamos imaginar, vamos imaginar esse trem aí. Meus herdeiros têm o direito, por exemplo, de me substituir dentro do processo. Entendem isso? Concordam comigo? Ah, morri, deixei um cheque de 100 mil reais para cobrar. Estou cobrando já, fazendo execução. Aí eu morri, eu perdi o direito? Claro que não. Meus sucessores têm direito de seguir. Entendem? É o segundo inciso. Terceiro, quem também pode vir aqui? Os cessionários, quando o direito resultante do título executivo for transferido por ato entre vivos. Tem pessoas que vendem o título, passa o cheque para uma outra pessoa, tem um contrato, passa para outra pessoa, igual no salão de questão hereditária, faz uma cessão de direito hereditário. E no quarto inciso também o subrogado, nos casos de subrogação legal ou convencional. O que é essa questão? A subrogação, ela envolve uma situação onde há uma substituição daquele exequente para cumprir uma obrigação. O subrogado, ele vem aqui participar para substituir o exequente. Simples assim. Então, a regra geral de quem é que vai ser a parte autora é o credor que está no título. Simples assim. Quem pode estar também aqui como exequente, ou substituindo, ou começando desde o começo, aí são essas 4 situações. Ministério Público, espólio, herdeiros, sucessores, quem mais? O cessionário de direito, e quem mais? O subrogado. É o que está aí para a gente no parágrafo 1º. Tá bom? Detalhe. Precisa pedir autorização para o executado? Para fazer essa substituição? Sim ou não? O que vocês acham? Vamos imaginar o caso, eu iniciei a execução, morri. Precisa pedir autorização ao executado? O Wagner falou aqui, não. O Fred falou que não. Perfeito. Olha o que está no parágrafo 2º, pessoal. A sucessão prevista no parágrafo 1º independe do consentimento do executado. Ô, gente, se pede a opinião do executado, você deixa o povo continuar te cobrando o executado? Claro que eu deixo, pode... gente, eu sou executado. Aí pergunta, você quer que os filhos do falecido te cobrem? Fala, sangue de Jesus, pare de me cobrar, o homem já morreu. Se deixasse o executado, ele não ia aceitar nunca. Então, essas sucessões aqui, que estão elencadas no parágrafo 1º, são sucessões legais. Então, não precisa nem da autorização do executado, do consentimento do executado. Tá bom? E falando do executado, até vou anotar o nomezinho dele aqui, executado. Quem pode ser executado? Sangue de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus, cheguei a passar mal aqui, executado. Ai, meu Deus, que eu não seja. Tudo bem, Deus é mais. Mas quem é? Até você falar para o seu amigo, toma cuidado, meu filho, senão você vira executado. A Fernanda fala que o único que não pode desistir do processo de execução seria o MP. O MP, teoricamente, se ele entende também que tem a questão que envolve, Fernando, uma situação que perdeu o direito, teoricamente até ele pode parar. É isso que você está querendo? Foi a dúvida? Me fala aí, por favor, Fernando. É porque, como ele exerce função de terceiros, aí eu fiquei nessa dúvida, porque como ele está na posição de um terceiro, ele não pode desistir por um terceiro, né? Na verdade, quando ele entra aqui, ele passa a ser a parte. Entende? É quando existe, aí ele não é o terceiro, aí vai ser o MP parte, como exequente. É tanto que está aí colocando que ele vem substituir como o
exequente. Entende isso? Ele não vai vir mais como Ministério Público. Se acontecer essa substituição, o Ministério Público passa a ser o quê? Dentro do processo? O exequente. Mas não é em todas as situações, é bem excepcional. Por exemplo, quando envolve incapaz, quando envolve questões de direito coletivo, é bem específico, não é em qualquer situação que envolve uma execução que existe a possibilidade do Ministério Público substituir, tá bom? E aí, no momento que ele substitui, lembre-se, o MP, ele tem duas formas de atuar dentro do processo. Ou ele será parte, e aí ele é parte, com todos os direitos de parte, obrigações, ou ele é custos legens. Vocês lembram que a gente aprendeu latim, né? Nós somos chique, fiscal da lei. Aí você vai virar para o povo e falar o quê? Custos leges. É muito mais chique, né? Ah, como é que aprende? Fica falando no espelho, custos leges, mãe, custos leges, pai, custos leges, esposa, amiga, amigo. Outro princípio também é aquele pacta sunt servanda. Gente, isso aí a pessoa desmaia na hora. A depender do momento que você fala isso com a pessoa, um jantar romântico, você vira e fala: minha relação com você é baseada no princípio do pacta sunt servanda. Você tem que ter até cuidado, que se ainda não for noiva, a pessoa acha que você está pedindo ela é noivada, ela fala que, meu Deus, eu não fiz a unha direito, como é que você veio com esse baque na minha cara? Você fala: toma vergonha, fica quieto, para, que bestagem, é o que é pactuado entre as partes, é lei. Nesse momento você toma uma facada, e aí a relação acaba, entendeu? Então tem que ter até muito cuidado. Brincadeiras à parte. Vamos falar aqui sobre... Fernanda, agora, desculpa, eu não concluí com você. Ficou clara essa questão, Fernanda? Se não, eu repito aqui novamente. Entendi, maravilha. Vamos falar de quem vai ser executado. Ai, meu Deus. Artigo 779, aqui não tem brincadeira, aqui a parada é sinistra, aqui o povo vai pegar as coisas suas, sai correndo, mesmo se correr, aqui é o famoso, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, o bicho é o poder judiciário, viu, gente? Sangue de Jesus. E aí, aqui tem uma lista de 6 que nós estamos rezando para não participar, né? Mas é bom a gente ficar atento, ficar ligado. Quem pode estar aqui como executado? Primeiro, o devedor, que tiver no título. É o mais óbvio. O devedor está lá no título. Eu, Eduardo, devo 50 mil reais para o Leandro. Quem é o executado, gente? Eduardo, eu estou lá, eu sou devedor. Entende? Segundo, aquele que pode participar aqui. Espólio, herdeiros, sucessores também podem. Da mesma forma que o espólio do falecido, da falecida, melhor falando em latim, decujus, né? Decujus, o morto. Aí a gente fala em latim, parece que a pessoa ressuscita, deve ser. E aí, em relação à questão aqui do espólio, ele também pode figurar no polo passivo de uma execução. Ele pode ser executado. Como também o novo devedor, que tiver assumido a caminhada aqui da execução, mas o novo devedor tem que ter consentimento do credor. O credor tem que autorizar que venha uma nova pessoa para vir aqui como devedor. Existe isso, Eduardo? Existe. Tem pessoas que sucedem a dívida. Vamos dar um exemplo. Eu estou devendo a Maria Clara. E aí, vamos imaginar que o Leonardo me deve. Eu viro e falo assim: ô Leonardo, vai lá, paga a dívida para mim. Mas aí, vamos imaginar que o Leonardo não tem muito patrimônio, eu tenho. E aí, vai depender da Maria Clara, se ela vai aceitar ou não. Então, um novo devedor, ele pode vir aqui no polo passivo como executado, mas para participar aqui, o credor tem que aceitar. Também figura aqui na execução o fiador, viu, gente? Pelo amor de Deus. Fique esperto, confiar. Ah, você é fiador ali, rapidinho. Vai com Jesus, vai. Fique esperto, não. Não lê o contrato, não, meu Deus do céu. Inclusive, só para você ficar esperto, viu? Um dos bens que não enquadram em penhorabilidade é a casa do fiador, viu? Perde a casa, viu, filho? Então, você fica esperto. Nós vamos ver isso quando a gente estiver falando de bem de família. Fiador não tem essa desculpinha não, viu? Pega com Deus, então fica esperto. Responsável titular pelo bem vinculado em garantia real também pode figurar aqui no polo passivo. E o responsável tributário, assim definido em lei. Quem responde por dívida tributária, ele vai estar aqui figurando. Cuidado, viu, gente? Ah, mas eu alugo o meu imóvel. O meu imóvel, eu alugo ele. Lá no contrato está falando que o locatário, ele vai pagar IPTU.
Ô, meu irmão, não fique esperto, não. Ah, mas o município, ele vai executar o locatário, vai executar o locatário, vai. Espera você ver a execução fiscal vir na sua cara para você aprender. Deixa eu te falar por quê. No IPTU, o responsável tributário é quem, gente? O proprietário do imóvel. Consegue entender isso? Ah, mas eu tenho no contrato falando que quem tem que pagar é o locatário. Isso é você e o locatário. Consegue entender isso ou não? O município, ele entra contra quem? Contra o proprietário que busca depois o seu direito contra o locatário, se tiver no contrato. Então, toma muito cuidado, que aí entraria nesse polo aqui, passivo de uma execução, por ser responsável tributário. Dentro de uma execução, isso aí também é algo que tem que ser falado, tá bom? O que envolve a execução, eu posso acumular mais de uma dívida, eu posso fazer uma acumulação de várias execuções, mesmo se for de títulos executivos diferentes, quando eu tiver o mesmo executado e for o mesmo juízo e o mesmo procedimento para se realizar a execução. Ou seja, tem vários cheques, tem um cheque, uma nota promissória, eu tenho um cheque em contrato, não importa se é mais de um título, mas se for o mesmo devedor, a execução for ajuizada no mesmo lugar, e o juiz, o procedimento for o mesmo, eu posso juntar tudo em um só. Tranquilo? O João fala aqui, e a taxa de lixo? Taxa de lixo é dívida também que o proprietário do imóvel responde. E aí, no contrato, ele pode transmitir isso. Isso vale para a taxa de lixo, isso vale para condomínio, isso vale para a taxa de incêndio. Por exemplo, meu escritório, paga, além de taxa de lixo, paga taxa de incêndio para o corpo de bombeiro. Porque meu escritório é registrado, tem OAB, tem CNPJ, então eu ainda tenho que pagar o corpo de bombeiro para ter o auto de vistoria do corpo de bombeiro e para com o AVCB conseguir ter acesso ao alvará. Lá no escritório nós temos alvará definitivo, você paga alvará, paga a taxa de incêndio, paga a taxa de coleta de resíduos, paga IPTU. Vocês entendem por que a vida financeira do seu professor é realmente muito difícil? Por isso que eu falo com vocês, gente, não é brincadeira não. Um aluno virou, Eduardo, mas você tá rico? Eu falei, sangue de Jesus, moço. Deus te escute. É isso que eu quero. Meu Deus, tô pra morrer. O dia que eu tô ganhando, até se eu não tô ganhando, eu tô pagando imposto, não tô ganhando interesse mais, não. Parece que não tem dó da pessoa, não. Fala assim, eu vou lá pegar ele, ó. Fica esperto. Ah, fica feliz. Tá pagando porque tá ganhando. Deus é mais. Você tá doido, não precisa pagar tanto, não. Isso podia dar uma diminuidinho, né? Brincadeiras à parte, pessoal. Tem de ajudar a cobrir os custos sociais. Você vê, Juliano, Deus é, se bem que tem mesmo isso aí. Mas sabe qual é a maior tristeza que eu falo, pessoal? De verdade. Não é pagar tributo. Pagar tributo é incrível. De verdade, porque se você paga, você arrecada. O triste é que o país nosso está indo em um ranking dos piores países do retorno. Você paga os impostos, mas você não tem o retorno. Eu dou um exemplo básico. A Dinamarca, o imposto de renda chega a 40% do que a pessoa arrecada. Só que lá a pessoa não precisa pagar uma faculdade, nem um colégio público, particular em regra, por quê? Porque o ensino público é de qualidade total. A pessoa não tem que pagar um plano de saúde, porque a saúde de lá tem qualidade. Então, além de pagar imposto aqui, a gente não tem o retorno. Isso que deixa a gente triste. O João falou, para de chorar, professor. Deus é mais, paramos agora. Mas brincadeiras à parte, pessoal, entender aqui essa questão que envolve os polos da ação de execução é muito importante. Então, eu quero que vocês coloquem um asterisco no 788, no 778 e 779 do CPC. Isso está no material também, se não estou equivocado. Tá bom? No material de apoio. O João fala que nós somos estarquidos, ou paga, ou nós... É quase isso aí, viu, João? Ou paga, ou paga. Por isso que eu brinco que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Né, gente? Não tem escapatória, tem que pagar. Tá bom? Maravilha. Estamos caminhando para os finalmente do nosso encontro. E para falar sobre os finalmente do nosso encontro, falamos sobre disposições gerais, falamos sobre parte, e agora eu quero falar sobre competência. Eduardo, vamos falar de competência. Onde que eu vou distribuir a ação de execução? Primeiro detalhe, nós vamos falar de execução.
a partir do artigo 781, que fala da competência, tá bom? Anotem só uma observação assim, anota assim, atenção, cuidado com cumprimento de sentença. Cuidado com cumprimento de sentença. É só porque quando nós estivermos abordando o cumprimento de sentença, nós vamos ver que tem algumas peculiaridades um pouco especiais, tá bom? É só para anotar, porque vocês sabem que eu gosto de colocar essas observações, para quando formos ter acesso lá realmente ao ponto da matéria, a gente relembrar, a gente já vai criando esses gatilhos mentais ao longo do semestre, combinado? O Leandro falou, com o quê? Só ter atenção, Leandro, com a questão que envolve cumprimento de sentença, porque ele tem algumas questões que se diferem da execução. E aqui nós estamos tratando de execução como um todo. Cumprimento de sentença e execução é muito parecido, principalmente depois da defesa. Mas existem alguns pontos que são diferentes. Aí é só para ficar com esse asterisco e essa atenção, que em algumas questões, em alguns pontos, o cumprimento de sentença tem algumas diferenças da execução, tá bom? Em relação aqui ao artigo 781, que eu coloquei aí para vocês na telinha, pessoal, fala para a gente que a execução, fundada em título extrajudicial, vai ser processada perante o juízo competente. Ué, maravilha, obrigado, Deus lhe pague, né, gente? Que maravilha, no juízo competente, mas a pergunta é, quem é o juiz competente? Aí vem os incisos. Pode falar, Juliano. Dá uma diferença aí para ficar claro para a gente, porque o cumprimento de sentença é uma ação de conhecimento, certo? Não, nem sempre. É essa a peculiaridade. O cumprimento de sentença ele vai ser de títulos executivos judiciais. Um dos títulos é a sentença. Mas nós vamos ver que existem outros que não são. E aí, quando estivermos lá tratando o título executivo judicial, eu vou ensinar a vocês o que a doutrina entende, cumprimento de sentença como fase processual, e o que a doutrina entende, cumprimento de sentença como um processo autônomo. E por que eu não estou falando agora de uma vez? Porque senão isso vai misturar tudo na cabeça suas, nesse primeiro momento, e pode atrapalhar mais do que ajudar. Entende, Juliana? Só para vocês entenderem como é que seriam pontos que diferenciam. Em regra geral, na execução, o executado é intimado para pagar em 3 dias. No cumprimento de sentença, o prazo é de 15. Só para vocês entenderem que existem algumas diferenças. Mas o Juliano não está errado, porque realmente o cumprimento de sentença é mais voltado para a questão que veio de um processo de conhecimento, teve a decisão, e aí vamos cumpri-la. Tá bom, Juliano? Só para vocês entenderem inicialmente, conseguiram pegar essa... que existem pontos que diferenciam, mas nós vamos ver que, em sua grande maioria, o cumprimento de sentença e execução são muito próximos. Combinado? E fiquem tranquilos. Isso tudo nós vamos ver ao longo do semestre. Tá bom? Voltando aqui para a gente no 781. Juliano, conseguiu entender, meu amigo? Me fala aí no chat aqui para que eu fique sabendo. Maravilha. No 781, falando de competência, a primeira que a gente tem que falar. A execução pode ser proposta no foro do domicílio do executado, no foro de eleição, se tiver, ou onde estiver a situação dos bens que está sujeita à execução. É a primeira regra de competência. Foro do domicílio do executado, ou se tiver um foro de eleição, vocês já ouviram falar de foro de eleição? Tem contrato que fala, o foro de eleição, fica decidido que para qualquer controvérsia deste contrato deve ser ajuizada a ação em Montes Claros, Minas Gerais. Ali é o foro de eleição, tá bom? Ou onde os bens que vão ser buscados na execução vão ser encontrados. É a primeira regra de competência. E se tiver mais de um domicílio executado? Aí começa as quebradeiras. Segundo inciso fala para a gente o quê? Tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer um deles. Vamos imaginar que eu sou um devedor, eu tenho domicílio em Janaúba, eu tenho domicílio em Montes Claros, eu tenho domicílio numa cidade que eu estou indo muito nesses últimos dias, em Pirapora, resolvemos questões de cliente. Vamos imaginar que eu estou em Pirapora, Janaúba, Montes Claros. São meus 3 domicílios. E aí? Onde que pode ser ajuizada a execução? Aí o exequente vai poder escolher em qualquer um dos domicílios do executado. Então, quando tiver mais de um domicílio,
pode ajuizar a execução em qualquer um dos domicílios do executado. Eduardo, mas isso eu nem sei onde é o domicílio do executado. E aí? A lei vai explicando passo a passo. O terceiro inciso fala para a gente sobre essa questão. Se for incerto ou se for desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta onde for encontrado, ou no foro do domicílio do exequente. Ah, não sei onde o executado tem domicílio, é desconhecido, é incerto. Sei que ele está agora em Bocaiúva, pode distribuir lá. Ou então, que é o mais comum de se acontecer nessa situação, distribuir a execução no foro do domicílio do exequente. Só que aí o CPC também faz outra pergunta. Mas e se tiver mais de um devedor? E aí? Um devedor mora em Janaúba, o outro devedor mora em Bocaiúva, o outro devedor mora em Belo Horizonte, o outro devedor em Montes Claros. Onde que é o juízo? O inciso 4 fala para a gente. Havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles. Essa escolha vai caber a quem? Ao exequente. Ah, um mora em Bocaiúva, um em Belo Horizonte, um em Janaúba, um em Montes Claros. Eu sou o exequente, eu que vou escolher onde vou distribuir a ação. Quando se tem mais de um devedor com domicílios diferentes, a escolha de onde vai ser distribuída a execução cabe ao exequente. Tá bom? Nesse título aí, são solidários obrigatoriamente? Vai depender da obrigação que eles assumirem, entende, Juliana? Se, por exemplo, no contrato fala, respondem solidariamente, aí vai ser todos vão responder. Depende da obrigação que eles devem ao exequente, tá bom? Mas em sua grande maioria das situações, o que eu vislumbro muito são devedores solidários, tá bom? Mas nada impede que exista uma outra forma que foi pactuada, em que não é solidário, em que você responde só com 30%, o outro responde só com 40%, e o outro com os outros 30%, vai depender da obrigação que ali está sendo cobrada. Para fechar a questão das competências, o artigo 781, ainda fala que a execução pode ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Fechou o contrato aqui, por exemplo, um acidente que aconteceu aqui, por exemplo, e foi feito um título para, eventualmente, fazer cobranças, o quinto inciso possibilita que venha a ser iniciada a execução no local em que se praticou o ato ou fato. Então, a regra de competência é assim: primeiro, foro do domicílio do executado ou foro de eleição, onde estão os bens que a execução vai vir pegar. Se o executado tiver mais de um domicílio, onde eu vou iniciar? Em qualquer um dos domicílios. Se o executado tiver um domicílio incerto ou desconhecido, o exequente pode iniciar a execução no local onde ele encontrar o executado ou no próprio foro do domicílio do exequente. Se tiver mais de um devedor com domicílios diferentes, pode ajuizar a execução em qualquer um dos locais à escolha do exequente. E ainda dá a possibilidade, no inciso 5º, de iniciar a execução no local onde se realizou o ato, onde aconteceu o fato que está gerando aquela execução. Tá bom? No que diz respeito às competências, ficou claro para vocês, pessoal? Sim ou não? Maravilha. E aí, só uma observação. Eu ainda queria falar com vocês sobre a questão que envolve o artigo 782, mas para não falar muito corrido, eu prefiro parar, e aí na aula de amanhã eu falo do artigo 782, e aí eu quero que vocês anotem aí, só para que eu me lembre, combinado? Que aí eu vou só fazer uma rápida análise, é rapidinho, mas eu preciso falar, e aqui vai ficar muito rápido, ao ponto de não ficar com qualidade, e vocês merecem o conteúdo com toda a qualidade possível. Então, em relação à nossa caminhada de hoje, tudo o que eu queria falar, salvo o artigo 782, eu consegui. Quero saber de vocês, conseguimos compreender as disposições gerais, as partes da execução e a competência? Sim ou não? Show de bola. Estou vendo aqui o João, o Hilary, todo mundo falando sim, 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 maravilha então. Pessoal, só um favor.
Vou pedir licença a vocês, vou encerrar a gravação e volto para falar com vocês aqui ao vivo. Combinado? Pessoal, para você que está assistindo em algum outro momento, obrigado por ter participado dessa jornada aqui comigo e com seus colegas que estiveram ao vivo. Nos encontraremos em outras oportunidades. Um grande abraço, desejo a você um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, a depender da hora em que assistiu essa aula. Um grande abraço.